Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Polícia Federal fez uma operação no Rio de Janeiro para desarticular um grupo criminoso especializado no tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Um crime que os noticiários brasileiros ainda relatam com muita frequência. O mais recente relatório das Nações Unidas, divulgado em 2021, revelou que mais de 50 mil pessoas foram identificadas como vítimas de tráfico humano no mundo. Quais são os golpes mais comuns usados no tráfico de pessoas? O que fazer para combater a ação dos criminosos? Como denunciar? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar sobre uma das maiores violações dos direitos humanos com Fernando José da Costa. Ele é secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Um prazer, Celso Freitas, estar conversando com você, principalmente de um tema tão delicado quanto esse, que é o tráfico de pessoas, que tem como objeto do crime o próprio ser humano. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Vanessa, investigações apontam que a organização criminosa, alvo da operação de ontem, aliciava as vítimas com promessa de emprego em outro país. Oi, Celso. Oi, secretário. Prazer estar participando aqui, como disse o secretário, de um assunto tão importante, tão relevante para a sociedade. Pois é, Celso, as mulheres saíam das suas cidades com aquela promessa de emprego, nesse caso era na Itália. E aí, ao chegar lá, as vítimas eram mantidas em cárcere privado, exploradas sexualmente. Uma organização foi descoberta depois que uma mulher conseguiu fugir desses criminosos. Talvez se não fosse isso, ia demorar mais para ser descoberto. Segundo a Polícia Federal, a vítima viajou com todas as despesas pagas pelo grupo criminoso, inclusive as taxas de emissão de passaporte e a passagem aérea. Agora, doutor Fernando, vamos aproveitar essa oportunidade aqui para que o senhor esclareça primeiro aqui para quem está nos ouvindo o que configura um tráfico de pessoas, que pode ser também de adulto e até de criança, né? É isso mesmo, Vanessa. O que nós verificamos é que, diferentemente do tráfico de drogas e do tráfico de armas, onde as facções criminosas lucram apenas uma única vez, o tráfico de pessoas há um lucro permanente, porque após o tráfico de pessoas, que é o deslocamento de uma pessoa para uma outra região com uma falsa promessa, há um crime subsequente. Qual é o crime subsequente? Exploração sexual, na maioria das vezes as vítimas são mulheres, a exploração laboral, que é o chamado trabalho escravo, nesse caso a maioria das vítimas são homens, tráfico de órgãos e adoção ilegal. Então você tem, no primeiro momento, o tráfico de pessoas, mas sempre a finalidade posterior, que é essa de uma dessas 4 categorias de situações. Normalmente, as vítimas são pessoas vulneráveis, pessoas que acreditam numa oportunidade melhor de vida, numa oportunidade melhor de trabalho e acabam sendo ludibriadas. Inclusive, esses traficantes de pessoas acabam sempre pegando uma determinada pessoa de uma determinada região, porque isso pode acontecer em regiões dentro do mesmo país ou entre outros países. E quando nós deflagramos operações e encontramos as vítimas ali morando em situações subhumanas, sendo exploradas ou sexualmente ou trabalho escravo, muitas delas ainda acreditam que aquela é uma oportunidade de vida, é uma oportunidade de trabalho. Muitas acabam não querendo prestar depoimento, não querendo denunciar aqueles traficantes, dada a vulnerabilidade, a simplicidade dessas pessoas, Vanessa. Doutor, o último relatório divulgado das Nações Unidas apontou mais de 50 mil pessoas que foram vítimas de tráfico no mundo em 2018. Mas esse número pode ser ainda maior, pela natureza oculta desse crime, dados subnotificados e regiões com maiores dificuldades de enfrentamento contra esse tipo de crime. Essa é uma realidade, né? É uma realidade, Celso Freitas. Esse número, ele é muito maior. Então, infelizmente, os casos que nós temos de registro são os casos que a polícia, consegue, através de inteligência, Ministério Público, Poder Judiciário, encontrar esses suspeitos, iniciar uma investigação, deflagrar uma operação policial e conseguir encerrar esse tráfico. Porque muitos desses casos, as pessoas que são as vítimas diretas acabam sendo coniventes com o tráfico. Muitos casos, inclusive de exploração sexual, os traficantes têm o apoio dos próprios familiares. Não são poucos os casos de familiares que apoiam a exploração sexual de algum ente familiar,
inclusive recebendo alguma vantagem econômica para poder permitir esse tráfico de pessoas, principalmente aqui da exploração sexual e também da exploração laboral. Agora, secretário, toda vez que a gente faz reportagens sobre esse assunto, a gente observa que as vítimas, principalmente quando se trata de violência sexual envolvendo mulheres, são mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade social, desemprego, são muito suscetíveis, muito vulneráveis. Às vezes é uma mulher que acabou de se separar e dependia financeiramente do marido. Às vezes é uma mulher que tinha um emprego, ficou desempregada e não tem como sustentar os seus filhos. E aí ela começa a ser seduzida por aquela promessa do venha trabalhar num café, venha trabalhar numa loja, você vai ter salário garantido, comida, moradia. Por ela estar numa situação muito vulnerável, às vezes ela acaba aceitando. Aí eu lhe pergunto, esse é o perfil mais comum das vítimas? Ou o senhor tem conhecimento também que mulheres em estado de não vulnerabilidade também possam ser vítimas? Vanessa, na verdade são os dois. A gente tem essas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade e acabam aceitando, né, essa promessa de uma vida melhor, e pessoas que vivem principalmente em regiões mais pobres, né, países que não têm uma expectativa de vida melhor e que as pessoas acreditam sim que é um bom emprego, que é uma nova oportunidade, que o Brasil é um país das oportunidades. Então, assim, existem essas duas situações, aquela de vítimas que estão em situação de vulnerabilidade e aquelas que não estão em situação de vulnerabilidade, mas que não têm uma expectativa de vida melhor. Inclusive, muitas dessas vítimas que vêm aqui para o Brasil, que vêm aqui para São Paulo especificamente, de outra região, vêm muitas vezes com a família. Quando são vítimas de trabalho escravo, a gente tem muitas vítimas no setor têxtil. Então, eles acabam morando no mesmo local, né? E a família tem uma vida subhumana, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, nenhum direito trabalhista. Mas muitos ainda falam que essa situação de trabalho escravo ou de exploração sexual é muito melhor do que a situação que eles viviam no país que eles moravam. Então, o que a gente vem fazendo através do NETP, aqui na Secretaria de Justiça e Cidadania, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e ao SIC, o Centro de Integração da Cidadania, que tem o SIC do imigrante e do refugiado. A gente faz um trabalho, primeiro, de acolhimento dessas pessoas, onde elas terão local para dormir, para se alimentar, e aí, posteriormente, a gente faz um trabalho de legalização documental dessas pessoas e um terceiro passo de capacitação e de inclusão social. Muitos acabam querendo retornar ao país, então nós entramos em contato com os consulados para que essas pessoas retornem ao país de origem, e muitos querem ficar aqui e ter uma oportunidade digna de vida e de trabalho. Agora, secretário, é claro que a gente pode apontar a recessão econômica provocada pela pandemia da Covid-19 como um agravante, né, e um aumento no cenário no tráfico de pessoas, não? Na verdade, na pandemia, Celso, nós tivemos uma diminuição dos casos de tráfico de pessoas, principalmente os internacionais, por causa da suspensão das viagens internacionais. Então, posteriormente aí à pandemia, nós voltamos a verificar esse aumento. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, em 2021, o acompanhamento do NETP de 5 operações para combater o tráfico de pessoas. Em 2022, agora no primeiro semestre, nós já tivemos 10 acompanhamentos de operações. Não significa que no estado de São Paulo aconteceram só essas operações. Essas são aquelas que o nosso núcleo foi chamado para participar. Mas você vê que no primeiro semestre nós já dobramos esse número, então muito provavelmente nós teremos aí, se for seguir essa média, de 10, 20 durante o ano acompanhamentos. Então a gente sai de 5 de 2021 para 20, ou seja, aumentou 4 vezes esse número. Quando a gente pensa na questão do tráfico, conforme as suas explicações, a gente chega até a pensar que é quase como uma espécie de sequestro, né? Porque a mulher está sendo usada como objeto, onde alguém está ganhando dinheiro em cima do trabalho, entre aspas, forçado. Às vezes uma mulher brasileira que está em outro país, ela não fala a língua daquele país, ela fica impedida, por exemplo, de usar o aparelho celular, que poderia ser um meio de falar com a família ou de denunciar aquela situação. Então ela está numa situação de cárcere privado, numa vida a mando dos criminosos. Nesse caso, as redes sociais, elas podem servir para os dois lados, tanto para seduzir a vítima, quanto também para denunciar. Mas aí eu lhe pergunto, como seria essa denúncia se a mulher não consegue se expor para o mundo, né? Não consegue falar com ninguém, ela fica presa ali naquela situação? Na verdade, ela tem que entrar em contato com as autoridades públicas, né? Ela tem que entrar em contato com a polícia, pode entrar em contato com o Ministério Público. Se ela estiver num outro país, ela deve procurar o seu consulado. O consulado é quem vai entrar em contato com programas aqui no estado de São Paulo, como esse
interesse nosso, mas a situação mesmo muito difícil é essa situação de que, você falou bem, as pessoas que se encontram em cárcere privado, os casos de sequestro, assim, pelo sequestrador, um momento de que ele priva a liberdade da pessoa para obter uma vantagem econômica. Aqui não deixa de ser isso, mas aqui eu vejo uma situação mais maléfica ainda do que o próprio cárcere privado, porque eles acabam ludibriando essas pessoas. Muitas delas não acreditam que se encontram numa situação de vítima de exploração sexual, de condição análoga de escravo, ou seja, elas acabam acreditando que aquilo é uma oportunidade de vida. A gente deu muitos exemplos aqui de mulheres brasileiras que vão para outros países e são vítimas do tráfico humano, mas vamos pensar na situação oposta, que, como o senhor explicou, também existe no Brasil, que são mulheres que vêm de outros países e são traficadas aqui dentro do nosso país. O Brasil tem uma política nacional de combate ao tráfico humano, e se sim, como é que ela funciona? E se tem também pequenos mecanismos, instrumentos para facilitar a observação de outras pessoas na sociedade que possam ver que aquela mulher está sendo vítima desse crime? Eu não consigo dizer se todos os estados têm um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas como o estado de São Paulo tem. Mas sim, é política pública nacional combater o tráfico de pessoas. Tanto os brasileiros, que vão para o exterior, inclusive nós tivemos um caso de uma brasileira que foi, para a Espanha sob essa promessa de uma oportunidade de trabalho, foi vítima de exploração sexual. Nesse caso específico, a família que entrou em contato com as autoridades públicas nacionais, e nós conseguimos, a Polícia Federal sempre entra em contato com a polícia desses outros países, para que se consiga recuperar esses brasileiros que também são vítimas de tráfico de pessoas. Então, nós temos essas duas situações. Doutor Fernando, vamos falar sobre a legislação e as penas para esse tipo de crime. Elas variam de uma situação para outra. Por exemplo, se a vítima for uma criança ou mulher, a pena é maior? Há uma variação de pena dentro da legislação para os diversos tipos de tráfico de pessoas? Sim, Celso, as penas, elas são altas. Nós temos, sim, as condutas criminosas previstas na legislação nacional. Então, nós temos o primeiro crime, que é o de tráfico de pessoas. Então, ele tem ali uma punição. Nós temos os crimes de exploração sexual. Nós temos as agravantes, que aumentam as penas nos casos de menor de idade, nos casos de pessoa com mais idade. Nós temos os aumentos de pena nos casos que resultam em lesão corporal, nos casos que resultam no óbito, na morte dessas vítimas. A legislação, ela existe, ela é muito forte e é aplicada severamente. O que, de fato, nós precisamos é desse trabalho de inteligência, desse trabalho aí de investigação e desse trabalho de interrupção desses casos. Secretário, só uma última pergunta aqui do ponto de vista da vítima e também de como a sociedade pode colaborar nas denúncias. A gente falou aqui de tráfico de mulheres, por exemplo, que são vítimas de exploração sexual, onde existe o cárcere privado, como nós já comentamos, e existe também aquelas mulheres que são levadas para locais públicos, para serem oferecidas quase como um cardápio. Na questão da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, existem hoje em dia na sociedade alguns sinais, alguns instrumentos para ajudar a sociedade a denunciar. Exemplo, a mulher vai na farmácia, faz um X na mão, apresenta para o balconista, farmacêutico, e aquilo ali é um sinal que a mulher está sendo vítima. Tem também algumas pizzarias, alguns restaurantes, que você pede um prato específico e é um sinal para denunciar também. Trazendo esse raciocínio para o ponto de vista do tráfico de mulheres, existe alguma situação onde isso poderia acontecer também para essa mulher que está circulando, por exemplo, às vezes numa praça, está num shopping e está sendo traficada, pudesse lançar esse sinal para que a sociedade observe e possa denunciar? Vanessa, é importante o seu comentário, o seu questionamento. O Estado de São Paulo, inclusive, através aqui da Secretaria da Justiça e da Cidadania, foi um dos primeiros estados a aderir esse programa Sinal Vermelho. E é claro que ele também envolve não só a exploração sexual, mas também a exploração laboral, o tráfico de pessoas. Então, nós aderimos isso. Agora, com relação ao seu questionamento, existe algo a mais que a sociedade possa fazer? Existe sim. A sociedade pode denunciar. Existem muitos casos que vizinhos verificam uma situação diferente ali naquele imóvel, eles verificam pessoas que não circulam muito, pessoas que entram e que ficam muito tempo dentro das suas casas, que acabam trabalhando, ouvem o barulho das máquinas trabalhando de madrugada, aos finais de semana, em época de festa, normalmente verificam que são pessoas estrangeiras. Esses são casos muito característicos de tráfico de pessoas e de exploração laboral, de trabalho escravo. E também aquelas situações que verificam mulheres entrando, que verificam ali pessoas entrando, principalmente no período noturno, que há uma suspeita de que ali se mantém uma casa de prostituição. Essas
essas pessoas têm que entrar em contato com a autoridade policial. Entre em contato no 190, não tem problema, a polícia vai investigar e se for de fato um caso de tráfico de pessoas, um caso de exploração sexual ou laboral, ela vai preparar uma operação, vai pedir autorização judicial, muito provavelmente, por uma busca e apreensão e vai encerrar essa prática nefasta que infelizmente é praticada e praticada muitas vezes com a própria conivência da sociedade. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do Fernando José da Costa, que é secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, Celso Freitas. E agradeço também a presença da repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Celso. Obrigado ao secretário também pelos esclarecimentos tão importantes e necessários nesse assunto que persiste aí na nossa sociedade, né? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.